prazer estar aqui mais um sábado para louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Infelizmente, não podemos estar aqui no templo, mas estamos louvando a Deus através de nossas casas. E já pensando nisso, pedimos para você que está nos assistindo compartilhar essa live para que todos possam saber do amor de Deus e também interagir conosco. E para começar o nosso culto desta manhã, nós vamos começar cantando alguns louvores. E vamos cantar o hino Eu Pertenço à Luz. Liberto das trevas eu serei, não mais de derrotas eu terei, não mais sentirei vergonha do meu eu. Liberto da morte e do pecado, das dores da minha escravidão, liberto serei por meio de Jesus. Eu pertenço à luz, luz que vem do meu Jesus. Com seu sangue na cruz, não mais noite eu verei. Para o céu eu irei, eu liberto serei. Sim, eu pertenço à luz. Liberto das trevas eu serei, não mais de derrotas eu terei, não mais sentirei vergonha do meu eu. Liberto da morte e do pecado, das dores da minha escravidão, liberto serei por meio de Jesus. Eu liberto a luz, luz que vem do meu Jesus. Com seu sangue na cruz, não mais noite eu verei. Para o céu eu irei, eu liberto serei. Sim, eu pertenço à luz. Eu pertenço à luz, sou de Jesus. Eu pertenço à luz, sou de Jesus. Eu pertenço à luz, sou de Jesus. Eu pertenço à luz, eu pertenço à luz, luz que vem do meu Jesus. Com seu sangue na cruz, não mais noite eu verei. Para o céu eu irei, eu liberto serei. Sim, eu pertenço à luz. Amém? Ainda continuando louvando a nosso Deus, nós vamos cantar a luz Levanto a Cruz. Levanto a cruz de Jesus,
proclamo o seu nome, para que toda a terra conheça o Pai e prostra aos seus pés. Cristo um dia se fez homem, vencendo a morte com poder, e com seus braços estendidos sobre uma cruz nos deu vida outra vez. Rei vitorioso, Cristo Jesus, Filho de Deus, nós estamos aqui, não por direito ou mérito algum. Na cruz nós somos resgatados. Levanto a cruz de Jesus, proclamo o seu nome, para que toda a terra conheça o Pai e prostra aos seus pés. Cristo um dia se fez homem, vencendo a morte com poder, e com seus braços estendidos sobre uma cruz nos deu vida outra vez. Rei vitorioso, Cristo Jesus, Filho de Deus, nós estamos aqui, não por direito ou mérito algum. Na cruz nós somos resgatados. Rei vitorioso, Cristo Jesus, Filho de Deus, nós estamos aqui, não por direito ou mérito algum. Na cruz nós somos resgatados. Santo, Santo, Santo Deus, Santo, Santo, Santo Deus, Santo, Santo, Santo Deus, Santo, Santo, Santo Deus. Levanto a cruz de Jesus, proclamo o seu nome. Amém? Amém. Nesse momento iremos ajoelhar. Convido você, está em casa também, a ficar em momento de oração. Amantíssimo Deus, eterno Pai, graças te damos, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estar na tua santa casa, louvando e bendizendo o teu santo nome. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pois somos falhos, somos pecadores. Pedimos a tua presença nesse momento, Pai, de adoração a ti.
que possamos te adorar em espírito e em verdade. Que as pessoas que estão nos acompanhando em casa também, Pai, possam sentir o toque do Teu Espírito, possam sentir o poder, Pai, na vida deles, no lar deles, que o Senhor possa falar com eles, Pai, através dos louvores, através da escola sabatina, através do culto e da Tua palavra. Pedimos a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Informativo Mundial das Missões. Acidente com o vovô. O avô de Kajal era um homem bondoso e adorava contar histórias para seus netinhos na Índia. Mas um grave acidente o fez mudar de temperamento, passando a gritar e jogar pedras em seus netos. Os pais de Kajal levaram o avô em vários médicos e até em curandeiros da pequena cidade que moravam, porém nada funcionava. Então a família se mudou para Varanasi, em busca de tratamento para o vovô nos melhores hospitais da cidade. Lá eles conheceram uma igreja cristã, começaram a frequentar ela e pediram oração pelo avô durante os cultos. Mas o dono do apartamento que eles tinham alugado não aceitava cristãos no imóvel dele e expulsou a família. A família teve que voltar para a cidade natal, e isso causou desânimo porque eles estavam aprendendo a amar Jesus. Mas no sábado seguinte, a mãe ouviu uma música doce pairando no ar. Era um culto sendo realizado por ali. A mulher foi ao local. Era um culto adventista. Mas logo ela ficou na dúvida sobre o porquê eles se reuniam no sábado e não no domingo. No final do culto, o pastor se sentou com a mulher e mostrou na Bíblia o sábado como dia sagrado de Deus. Naquela semana, a família começou a estudar a Bíblia naquela igreja e logo eles entregaram o coração a Jesus. Infelizmente, o avô não recobrou a sanidade e faleceu durante o tempo que a família estudava a Bíblia. Embora Kajal nunca mais tenha ouvido o avô contar outra história, ela se conforta ao ler as histórias da Bíblia. Hoje, Kajal e seu irmão estudam no internato adventista em Varanasi, que receberá parte da oferta deste trimestre. O dormitório do internato será expandido para mais crianças aprenderem sobre o cristianismo. Neste trimestre, nossas ofertas irão ajudar 11 projetos missionários na Índia, que incluem a expansão de igrejas e escolas no país. Este é o último sábado do trimestre, a última oportunidade de você ajudar esses projetos missionários. E como ontem foi Natal, quem encerra o vídeo hoje é minha filha Júlia. Pode falar, filha. Sejam feliz e Feliz Natal! Som. Feliz sábado a todos. Estamos aqui, mais uma vez, na Escola Sabatina, no 13º sábado. Agradecemos a presença de todos vocês que estão nos assistindo e pedimos que o Espírito Santo de Deus esteja neste momento ao realizarmos a recapitulação da lição. Neste momento, nós vamos abrir as nossas lições. E se vocês tiverem algum comentário, pode comentar. Alguma pergunta, pode passar, que a Cléia também vai estar visualizando e passando aqui para nós, tá? Nós aprendemos durante todo esse trimestre sobre educação e redenção.
O nosso Papai do Céu, ele sempre se comunicava com o ser humano no Éden e passava as lições maravilhosas para os seus filhos. E ninguém melhor como ele era o professor dos nossos primeiros pais. E sabemos também que na Terra nós temos professores e aprendemos muitas coisas, fazemos faculdades, né, níveis superiores, mas quando estiver no novo céu e na nova terra, vamos ter ensinos mais superiores do que o nosso que aprendemos aqui, né? E essa lição que finalizou dessa semana foi uma lição maravilhosa de aprendizado, né? Que aprendemos sobre céu, educação e aprendizado eterno. O verso para decorar se encontra em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que nos diz o seguinte: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você aí, você já se perguntou o que acontecerá depois da morte? É um mistério, né? Mas se você só se prepara para essa vida como um ciclo, né? Você nasce, você cresce, você casa, você tem filhos, você faz uma boa faculdade também, você se prepara financeiramente, mas e depois quando você morre? Será que não há esperança alguma depois que você ressuscitar? Que nós sabemos que nós vamos para a sepultura, né? Quando nós morremos. Mas e depois da sepultura? A promessa que Jesus nos fez foi maravilhosa. E nós, como os cristãos, nós devemos pôr isso em mente. Nós sabemos que vamos morrer, como a lição mesmo, né, de sábado fala. Todo ser humano sabe. Ele não vai viver aqui a vida toda. O homem que mais viveu aqui na terra foi, né, Matusalém. Mas só que ele morreu. Já pensou se ele vivesse 5.000 anos, vendo dor, sofrimento? E você, já se preparou para uma nova terra? Aqui nos diz o seguinte: a Bíblia nos apresenta uma grande compreensão do assunto ao dizer que os fiéis que morrem descansam inconscientemente no pó da terra, aguardando a ressurreição no dia da volta de Cristo, que nos levará para viver com Ele na escola celestial. Se você tem o privilégio de assistir todos os sábados conosco, né, e todas as igrejas que estão abertas, e pela internet também, aprender mais da palavra de Deus, porque a escola sabatina é um aprendizado para a eternidade. E quando você estiver no céu, de um sábado a outro, você também vai estar realizando escola sabatina e aprendendo mais sobre Deus. Os porquês da sua vida, que você não entendeu, que ninguém te explicou, e você vai estar, né, sendo tudo esclarecido para você. Então, é um verdadeiro aprendizado, é uma escola superior para mim e para você. Eu passo para Gilson a lição de domingo, que fala o destino dos mortos em Cristo. O que nos apresenta, Gilson? Toda pessoa quando morre, né? Nós sabemos que na Bíblia fala, quando Lázaro morreu, as irmãs dele ficaram tristes, mas queria que Jesus o ressuscitasse, né? Que ela não poderia morrer, queria ver mais um tempo, mas nós sabemos que ele teve que morrer novamente, mesmo sendo ressuscitado, porque Cristo não tinha ido no céu preparar um lugar. Mas as palavras confortantes que Jesus nos dá, como deu para Maria e para Marta, e também dar para todos aqueles que perderam seus entes queridos, principalmente com essa pandemia. A lição diz que o destino dos mortos, assim como a Bíblia diz, né, o que aconteceu com Lázaro, né? Ao Lázaro morrer, as irmãs de Lázaro questionou com Jesus: por que você não veio antes, para que ele pudesse não ter morrido? Mas aí Jesus respondeu: ele não morreu, ele dorme. E aí Jesus, com seu poder, chegou e falou para alguém abrir a porta do túmulo onde estava Lázaro.
E aí ele pediu para que Lázaro saísse, e Lázaro saiu dali, levantou e reviveu. Então, o destino dos mortos é o túmulo, mas com certeza, quando Jesus voltar, ressuscitará os mortos em Cristo Jesus. Aqui nessa lição de domingo, quando fala o destino dos mortos em Cristo, ela fala exclusivamente daqueles que morrem na esperança de Jesus, né? Os que morreram em Cristo, né? Aqueles que morreram com a certeza de que existe algo além da sepultura, né? Que será revelado com o retorno de Jesus. E essa é a nossa maior expectativa. Quando a lição fala céu, educação e aprendizado eterno, então, assim, quer dizer que esse período de tempo que nós estamos aqui, nós estamos numa escola aprendendo a viver eternamente. E assim, em relação à morte, essa é a nossa maior expectativa. O que existe por trás da sepultura? Você aí em casa, o que você acha que existe depois da morte? O que há depois da sepultura? Né? Quais são os planos de Deus para nós? E na lição aqui ainda fala que um famoso escritor, Blaise Pascal, ele, ao refletir acerca da condição humana, ele fala que um ponto é muito claro: não importa quanto o ser humano vivesse. E na época dele se vivia muito pouco, né? Hoje a gente vive muito comparado ao que eles viviam. Hoje nós estamos aí em meio a uma pandemia que tem nos limitado a fazer muitas coisas, mas nós temos assim, a ciência que evoluiu muito e tem permitido, mesmo em meio a doenças, enfermidades, nós temos assim uma longevidade, uma vida maior. Como a Vanusa falou, né, Matusalém, que viveu 969, isso mesmo. 969 anos, foi o homem que mais viveu. Hoje, quando chegamos, eu tenho uma tia que hoje está completando 101 anos. Né? E nós pensamos assim, nossa, quanta vida! E nós não imaginamos o que é viver tudo isso ou além disso, né? Mas Deus quer uma vida eterna para nós. Não importa se nós morremos aqui. O que Ele tem preparado para nós vai além disso. Então, assim, exatamente. Vai além da sepultura, né? Vai além da sepultura. O pouco que nós vivemos aqui é uma escola, é um preparo para o céu. Porque nós, quando fomos criados lá no Éden, né, Adão e Eva, nós não fomos criados para morrer. Então a morte foi um invasor. E através disso, Deus tem a nos dar algo maior. Então assim, todos nós estamos aprendendo algo aqui para levarmos para a eternidade, para o céu. Então assim, essa é a nossa breve e momentânea vida. Porque a nossa vida infinita e eterna será após isso, né? Após esse momento. Então a pergunta é, qual a esperança oferecida a nós? A resposta está na ressurreição de Cristo. Né? Um exemplo disso, como eu falei, foi, né, Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro já estava fedendo. Ele não tinha passado dessa para melhor, como muitos entendem, né? Ele estava no túmulo, não é verdade? E ele voltou com o corpo perfeito. Mas, infelizmente, Jesus Cristo não tinha ido ao céu preparar o lugar. E Lázaro teve que morrer novamente, né? Depois que Jesus morreu. Mas a garantia, né? Como Jesus morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou, então a garantia que os nossos entes queridos já se foram e que nós vamos morrer também, se Jesus não voltar a tempo, nós iremos ressuscitar, assim também como Jesus ressuscitou. Então, mais algum comentário? Tem algum? Aqui nós pedimos, né, para que as pessoas façam seus comentários. E a Juscelia falou que a esperança é em Cristo Jesus, né? Isso mesmo, em Cristo Jesus é a nossa esperança. Aqui também a Efigênia falou que está assistindo a Escola Sabatina.
e vocês possam comentar, mandarem seus comentários aqui, que nós vamos estar lendo no decorrer da nossa escola sabatina. Agora, segunda-feira, uma nova existência, né? Jesus, lá em Apocalipse, fala, né, em Apocalipse 21, versículo 4, quem quiser conferir em casa, na Bíblia, pode conferir, talvez não esteja a lição. Ele nos diz o seguinte: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então a pergunta é: qual será a diferença entre a nossa existência neste mundo e a nova vida que teremos no céu? É só vocês fazerem a comparação. O que a gente vive aqui na Terra? Por mais que a gente se autorrealize, dor, sofrimento, angústia, perdas, você quer viver uma vida inteira aqui nessa terra de pecado? Eu não quero. Tem gente que fala assim: se morte é um descanso, prefere ficar cansado. Mas tudo tem um limite. E essa vida, infelizmente, tudo vai passar. Não ficará aqui pedra sobre pedra, por mais projetos que nós vemos aqui. Casas maravilhosas. O mar também não vai ficar, porque Deus está preparando tudo novo. E Ele que criou os céus e a terra, Ele tem poder para fazer isso. Amém? Vamos ver os outros textos, né, a seguir, que revela sobre a nova existência que está por vir. Vamos deixar que o próprio Pedro e o Apocalipse nos responde. Quem respondeu aí? Segundo Pedro 3,10, o que fala? Fala que nós aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habitam a justiça, né? Aqui habita a justiça? Na terra? Não, infelizmente não, né? E Apocalipse 21, versículo 1, do 1 ao 6, o que é que nos fala? Apocalipse fala que a dor, o sofrimento cessarão e será inaugurada uma nova ordem de coisas. Então não existirá mais nem plantos, nem choro, nem lágrimas, nada disso vai existir na nova terra. Com certeza o sofrimento cessarão. Ponha isso no seu coração, meu irmão e minha irmã. Então, isso é maravilhoso, é umas palavras confortadoras. Alegre-se no coração essa esperança. Não demorará muito até vermos aquele em quem se centralizam as nossas esperanças de vida eterna. E em sua presença todas as provações e sofrimento desta vida serão como nada. É igual uma dor de parede. Eu já tive esse privilégio, que eu sou mãe. Eu sabia que aquela hora, meu Deus, eu não via a hora de passar. Mas passa. Quando a gente vê o bebê no colo, a gente esquece tudo aquilo que foi passado. Quem teve um parto normal provavelmente sabe o que é dor, né? A mesma coisa é o sofrimento. E quando estiver no novo céu, Deus mesmo, Ele vai tirar toda a lágrima, toda a dor e vai fazer com que venhamos a esquecer tudo aquilo que nós passamos aqui. Então, amém por isso, né? Vanusa, quando a gente fala de uma nova existência, a gente também não pode deixar de falar da motivação, né? O que me motiva a ir ao céu? O que me motiva a ter a essa nova existência? E a lição, ela deixa bem clara que quando a gente fala acerca da vida eterna, a gente não fala de uma continuação da vida aqui. Porque já pensou se a gente fosse para o céu viver eternamente e continuar tendo, simplesmente não morresse mais, mas tivesse doença, tivesse sofrimento, tivesse as angústias que nós passamos. E nós vemos que a Bíblia fala que não, que é uma nova existência. Então, assim, a nossa motivação maior é uma vida totalmente nova, né? É uma vida sem tudo isso aqui que nós lemos em Apocalipse, sem dor, sem morte, sem pranto. Muitos de nós perdemos amigos, parentes, pessoas, né? Tantas pessoas aí. Mas, embora seja para uma vida totalmente diferente, a nossa motivação maior deve ser estar com Deus e Deus estar conosco. Porque a Bíblia fala que o próprio Deus habitará com eles, né? Exatamente restaurando como foi lá no Éden com Adão e Eva, em que Deus estava ali pessoalmente, estava todos os dias ali pessoalmente com ele.
no céu será uma vida totalmente nova. Nós não vamos dar continuidade àquilo que nós temos aqui, né? É tanto que daqui nós não levaremos nada, né? Só o nosso caráter que está sendo moldado agora. E isso é o que deve nos motivar, uma vida totalmente nova em Cristo Jesus. Amém, né? E nós sabemos que quando Lázaro morreu, a Bíblia fala, né? Lá no versículo, não lembro bem, versículo 25 do capítulo 11, que Jesus chorou. Mas Jesus chorou, como que Jesus pode chorar que ele sabe que há esperança após a morte? E sabia que seu amigo, né, já tinha guardado a fé. Por que Jesus foi visitar João Batista, não foi visitar João Batista? Ele já tinha certeza que eles estavam salvos. Às vezes a pessoa fala assim, ele fez pouco caso. Jesus sabe de tudo. Ele é o dono, né, o doador da vida. E quando Jesus chorou, foi pelas pessoas que iriam se perder. Aquelas pessoas que não iam dar a mínima para ele. E também aquelas pessoas que iam ser destruídas no cerco de Jerusalém, iam ser destruídas. Então Jesus chorou, bem verdade, porque ele já tinha em mente o que iria acontecer após sua morte, a morte dos seus discípulos. Então Jesus chora quando você não se entrega de coração a ele, você não quer saber de vida eterna, porque Satanás põe no seu coração que a eternidade é você ficar só cantando um hino, uma coisa monótona, sendo que você pode ter uma vida longa, né? E Satanás, ele veio de lá, meu amigo. Ele não quer que você esteja lá. Então faça tudo para o inimigo não tirar da sua vida a eternidade. Olhos nenhum viram, nem coração humano nenhum pensou, nem sabe o que Jesus está preparando para cada um de nós, para mim, para você. Jesus não está em férias, como essa semana a gente ouviu no jornal, né? Um governante, ele saiu de férias e deixou a população em plena pandemia, em pleno lockdown. Mas Jesus, ele não foi passar 2000 anos de férias. Com certeza, se ele está preparando quase 2000 anos, as mansões eternas, é muita coisa boa que está por vir. Então, não perca de vista a eternidade, porque quem vai perder vai ser você. Jesus, ele já fez um tudo para mim e para você estar lá. Então, cabe a você colocar na mente a eternidade e deixar as coisas, as ilusões deste mundo para trás. Vamos para a terça-feira. Comenta aí, Cléia. Só antes da gente entrar aqui na terça-feira, né? O pessoal tem respondido, está interagindo conosco. Tem aqui a Luzileide Muricy, ela deseja a todos um feliz sábado na presença do Senhor. O Adailson Correia fala que muito bom, parabéns pela interação, pela equipe de transmissão, a qualidade da imagem e do som. O irmão Natanael também, som e imagem top. E a Gisele Calisto, né, na nossa pergunta lá sobre qual a diferença entre a nossa existência nesse mundo e a nova vida que teremos no céu, ela falou, a vida de agora é limitada. Na nova vida, teremos o prazer de habitar com Deus face a face. Isso mesmo, Gi, será o nosso maior privilégio, né? Estar com Deus e Deus conosco. Na lição de terça-feira, então, conheceremos. Aqui fala que o céu é uma escola, o campo de estudos, o universo, seu professor, o ser infinito. Uma filial dessa escola foi estabelecida no Éden, e ao ser cumprido o plano da redenção, será reassumida a educação na escola edênica. Esse comentário é do livro Educação, da escritora Ellen White, na página 301. Gilson, e aí? O que nós conheceremos? Nós vamos conhecer o quê, quem, como que vamos viver? Como vai ser o nosso conhecimento? Nós conheceremos todas as coisas ocultas. Tudo que nós não conhecemos hoje, né? Iremos conhecer na nova terra. Iremos conhecer lá o paraíso que Jesus hoje está construindo para que nós possamos ir contemplar esse paraíso com Jesus, né? Com nossos irmãos, né? E todas as coisas que nós não conhecemos aqui, iremos conhecer na nova terra. Conhecer novos mundos, né?
saber os porquês da vida, né? Por que nós passamos por sofrimento, porquê dessa pandemia que veio assim tão de repente e que ninguém estava, né, preparado para ver ela acontecer. Por que muitas pessoas foram desempregadas, tiveram que sofrer por tribulações, né? Perderam os seus entes queridos assim do nada. Então, Jesus Cristo vai explicar, é por isso, filho. E você vai estudar sobre isso. Conhecer, não é nem conhecer, né? É obter as respostas a todas as nossas perguntas que nós temos hoje. Que às vezes nós estamos em sofrimento, em dificuldades, e nós temos a tendência de questionar Deus: Senhor, mas por quê? Por que eu estou passando por isso? Senhor, eu te sirvo, minha vida tem sido dedicada a ti, e por que eu tenho passado por essas coisas? E aqui fala que o segredo é manter a fé, confiar nas promessas de Deus, viver de acordo com a luz que temos e perseverar até o fim. E a boa notícia é que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, assim, nós conheceremos tudo. Conheceremos verdadeiramente como nós somos conhecidos, né? É como se o véu que encobre o nosso rosto em relação às coisas espirituais, ele vai ser totalmente tirado, né? Então, vamos para a lição de quarta-feira, né? A escola celestial. Meu amigo, se você pensa que você estudou muito aqui, fez PhD, doutorado, mestrado, tudo mais, você não estudou nada. Você ainda vai estudar na eternidade. Você vai saber de tudo, porque o nosso mestre, ele vai esclarecer todas as suas dúvidas que aqui ainda está. Então, nós vamos aprender com o grande e bom mestre Jesus Cristo, né, o nosso professor maior. E você vai estudar sobre a ciência, poderá ler os relatos da criação, sem notar coisa alguma que lembre da lei do mal, poderá escutar a melodia das vozes da natureza e não perceberá nenhuma nota de lamento ou tristeza. Poderá enxergar em todas as coisas criadas uma escrita, contemplará do vasto universo, escrito em grandes letras, o nome de Deus. Ai, que maravilhas, né? E também, nem na terra, nem no mar ou no céu permanecerá um indício de que seja mal. Então, tudo vai ser perfeito. Assim como Deus fez no começo da criação, será a eternidade. Você vai visitar vastos mundos. Você pensa que você visitou muitos países, né, estados do nosso Brasil que ainda a gente não conheceu. Isso não é nada em comparação com a eternidade que teremos lá. Então, quer você estar lá, se prepare que nós veremos o melhor. Aqui o irmão Adailson Correia, ele comentou: a ausência física de Jesus para João Batista na prisão representou o campo que ele precisava para o exercício da fé. Isso mesmo, irmãos. No fato de estarmos sem a presença física de Jesus, é um motivo maior ainda para nós exercermos a nossa fé, né? E ele não nos deixou sozinho, ele mandou o Consolador, exatamente, o Espírito Santo, né? Aqui nós não estamos só, o Espírito Santo está atuando. Jesus, se ele tivesse aqui, ele não estaria nas outras igrejas, né, ao redor do mundo. Ele mandou o Consolador, o Espírito Santo, para estar conosco todos os dias até a sua volta, né? E acerca da lição de quarta-feira, quando fala a escola celestial e fala sobre o que Paulo escreveu em 2 Coríntios 4, 17 e 18, ele fala: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Às vezes nós nos centramos apenas no momento, sem a gente, porque nós não conseguimos ver além do nosso momento hoje. O que mais tem ocupado a nossa mente no atual momento agora? Acho que é a pandemia, né? A pandemia. Só se fala nela, né? E quando a gente consegue tirar a nossa mente disso? Infelizmente não. Por quê? Porque a gente não consegue ver além, né? E para Deus,
1000 anos é como se fosse o quê? É como se fosse um dia. Nós já passamos aí há cerca de 9 meses. E a gente fala, poxa, não vai terminar nunca. E há estudos que dizem que pode durar aí até 2 anos. E aí a gente pensa, quando Paulo escreveu, ele fala assim, olha, a nossa leve e momentânea tribulação. É um momento, é um simples momento. Se nós nos concentrarmos em ver o futuro, aquilo que Deus oferece a nós futuramente, nós vamos ter esse momento como leve e momentâneo. Isso não é nada em comparado, né, à eternidade. Exatamente. Né? Nós devemos ter todos os cuidados, seguir os protocolos, as coisas corretas, mas nós devemos nos lembrar que não é isso que define quem nós somos. Não é esse momento que define a pessoa que Jesus quer que sejamos, como Ele quer que a gente viva, né? É um leve e momentâneo. E outra, Cleia, a gente não, o nosso passado, né, já passou por tantas guerras terríveis, momentos de fome, a Bíblia mesmo relata, né? E a gente acha que passou 9 meses, nossa, mas isso não acaba mais. Quase um bebê, né? Uma vacina para entrar no mercado, ela precisa 4 anos, 4 anos de estudo. E graças a Deus a ciência está tão evoluída, exatamente, já está vacinando pessoas em outros países. Breve a gente também já estará vacinados também, mas é uma coisa assim tão momentânea, a gente acha que está sendo uma eternidade. Gente, se vocês lerem a história, já teve coisas piores do que a gente está passando. E Deus está poupando o seu povo. Nós devemos agradecer e levanta a mão para o céu e fala, Deus, eu sou privilegiado, que teve pessoas que já passaram pior do que eu. Né? Então vamos para quinta-feira, o grande professor. O que é que você entendeu aí, Gilson? Fala para nós aí. Aqui. Se alguém lhe disser que feridas são essas tuas mãos, e Jesus responderá a elas, essas feridas são que fui ferido na casa de meus amigos. E Zacarias 13:6 fala do que se trata esse texto aí. A lição mostra, né, a Bíblia mostra que as feridas que Jesus vai apresentar para todos que irão para a Nova Jerusalém, será a ferida dos pecados de cada um de nós, né? Cada um de nós, nossos pecados, né? Jesus veio aqui e morreu por esses pecados, e todas as feridas que se encontram na mão de Jesus é por causa dos nossos pecados. E teve pessoas, né, que não conheceram Jesus como nós conhecemos hoje, através da Bíblia. No passado tiveram contato com Jesus, soube, né, que Jesus foi morto em prol dos nossos pecados. Teve pessoas aí que ele não sabia quem era Jesus, mas pela sua fé que tinha, pela sua humildade, estarão lá. A gente não pode brincar de salvação, né? A gente tem mais um conhecimento mais. Tem muitas pessoas que falam, você está na igreja, eu que não estou, vou me salvar. Não é bem por aí, não. A Bíblia está aí. Jesus Cristo veio. A gente tem bem conhecimento. Tem países, sabia aí, que não tem acesso à Bíblia e essas pessoas vão se salvar? Então, essas pessoas que não teve acesso à Bíblia, a palavra de Deus, que não foi levada até elas nunca ouviram falar sobre Jesus. Elas vão estar lá no céu, teve um coração bom, né? Então, pelas suas obras o acompanharão. Elas também não foram batizadas, porque ela nunca ouviu também sobre o batismo. Nunca ouviu. E elas vão estar lá, e ela vai ver aquele homem lá, né? Em resplendor e as suas mãos feridas. E Jesus vai falar, sou Jesus, né? A Bíblia diz que Jesus veio e morreu por todos, não só pelos cristãos, os não cristãos, todos eles que são criatura de Deus, Jesus veio e morreu por eles. Aqui o pessoal continua comentando, a Lusitânia falou, será maravilhoso aprender com o mestre dos mestres por toda a eternidade. A Efigênia também, esperança de uma terra e um novo céu. E nessa lição de quinta-feira, né, já encerrando aí, que fala do grande professor, Jesus é o maior professor. E a lição desse trimestre, ele quis nos mostrar isso, que Jesus é o professor. E nós, como seus seguidores, somos professores também de alguma forma. Né? Nós somos professores de alguma forma.
a nossa vida, de alguma forma, ensina as pessoas. Então, quando ele fala aqui acerca do que se tratam aquelas marcas, é as marcas do nosso mestre. Do maior sofrimento que teve foi ele ter entregue a vida dele. Então, assim, lá no céu nós vamos lembrar, Apocalipse fala que Deus enxugará dos olhos toda lágrima e nós não vamos mais nos lembrar. Mas isso aqui permanecerá para sempre, para que nós possamos lembrar do quê? Do imenso amor de Deus, em ter deixado o céu e ter vindo a essa terra, né, como o grande mestre, o grande professor, para nos dar exemplo de como viver aqui. Então, finalizando, Ellen White, O Grande Conflito, na página 678, nos diz o seguinte: o grande conflito terminou, o pecado e pecadores não mais existem, o universo inteiro está purificado, uma única pulsação de harmonia e felicidade vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emana vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito, desde o minúsculo átomo até ao maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. Amém. Não perca essa esperança. Não deixe Satanás tirar o seu foco da eternidade. Amém? E eu gostaria de agradecer a todos, né, que compartilharam, independente da pandemia, juntamente com a gente, o Ministério Jovem, que fez as lives, os pequenos grupos não deixaram de congregar em seus lares, com seus familiares, com seus amigos. E é assim, a vida continua. Tivemos um ano muito difícil, mas também vitorioso, porque nós estamos aqui e até aqui o Senhor nos ajudou. Nada temos que temer ao futuro, a menos que nos esqueçamos o quanto o Senhor tem nos guiado até aqui. Que Deus te conforte, que Deus ponha a sua mão sobre a sua vida e te dê a paz e a esperança de vida eterna. Amém? Então, oremos neste momento, finalizar, vamos ficar de pé. Peço que o Gilson faça a oração final. Nosso Deus, nosso Pai, que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque passamos aqui este momento na Tua presença. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão assistindo essa escola sabatina, que eles também venham ser, Senhor, iluminados por Ti, assim como o Senhor nos ilumina a estar aqui estudando esta lição. Perdoa nossos pecados, continua conosco, em nome de Jesus. Amém. São 2020 não Paulo, foi um ano ponto de encontro fácil. do mundo. Tem todo tipo Tristezas, de língua, raça, perdas cor, credo. e muita angústia. Mas tiramos uma lição deste ano. Somos frágeis. A qualquer momento o mundo pode parar. Paramos para pensar na nossa saúde, na nossa família, na nossa vida. E paramos para pensar em Deus, aquele que sempre pensa na gente. Pense mais em Deus, porque com Ele, 2021 será muito melhor. Gisele, tudo bem? Tudo bem, Camila? Tudo E você? bem? Tô bem, graças a Deus. E vocês que estão aí do outro lado, estão bem? Estão gostando da nossa live de hoje? Está um pouco diferente, né, Gisele? Bem diferente, né, Camila? Quando a gente acha que já vai voltar tudo ao normal, acontece outra vez. É, mas não por causa disso, não deixou de ter o culto para louvar o nome de Deus, né? Com certeza. Então, tem algumas novidades, Gisele, para nós hoje? Bom, devido ao decreto do governo aqui de São Paulo, os próximos cultos, tanto este como o da próxima semana também, vai ser online. Então, você que está nos acompanhando, continua. É muito bom ter vocês aqui. Desde já agradecemos por comemorarmos, acabamos de comemorar, né, o aniversário de Jesus nas nossas vidas. E agora, hoje, sábado, estamos comemorando o aniversário da nossa criação,
que é um sábado, é um dia feliz. Então, muito obrigada por estar conosco, ainda que de forma virtual, mas seja muito bem-vindo neste sábado e também no próximo a gente se encontra novamente aqui na igreja. Lembrando aqui na igreja no modo virtual. Exatamente. Lembrando que nos domingos também teremos os cultos virtuais, né? Isso mesmo. E nós iríamos ter no dia 31 uma ceia de frutas aqui em nossa igreja. Olha que legal. Olha que delícia. Mas este ano, infelizmente, não vai poder ser feita. Mas o ano que vem está prometido para nós fazermos essa ceia de frutas e desfrutar das belezas que Deus deu para nós, né? Com certeza. Então, você que ainda não compartilhou essa live, compartilha com seus amigos, que também é uma forma de levar o amor de Deus para as outras pessoas que não conhecem do amor de Deus, né? E compartilha aí com seus amigos e também vai interagindo conosco através do chat. Nós estaremos aqui lendo as suas perguntas, as suas interações. Será muito importante a sua participação conosco, né, Gi? Isso mesmo. E a gente se encontra por aí, ainda com o método virtual, mas receba o nosso abraço ainda assim. Um feliz sábado para vocês. Amém. Para darmos a continuidade e adoração ao nosso Deus, convidamos você a cantar esse hino conosco com todo entusiasmo para louvarmos o nome de Deus. Achei um grande amigo. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Contarei com grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido, indigno pecador, resgatou-me, agora eu sigo a Ele, enfim. E em seu amor imenso por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados o tomou. Assim me regozijo, vivendo em sua luz. Aleluia, Jesus Cristo me salvou. Por este grande amigo desejo aqui viver, e com ele sempre estar em comunhão. Servi-lo fielmente, seguindo seu querer. Vou a Cristo consagrar meu coração. Se o mundo me persegue, se tenho tentação, com Jesus em minha vida vencerei. E a cada dia Cristo conduz-me pela mão, e na sua graça sempre confiarei. Já vem chegando o dia, a Bíblia assim o diz, em que Cristo a este mundo voltará. Um vento muito alegre, que dia tão feliz, se que dia esplendoroso então será. E assim com ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor. E lá constantemente seu rosto então verei, e estarei para sempre junto ao Salvador. Amém. Podemos nos ajoelhar para ter uma palavra com Deus.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, te louvamos por estar aqui neste momento para te adorar em espírito e em verdade. Perdoa, Senhor, nossos pecados, nossas faltas. Abençoe, Senhor, a tua igreja em toda a face da terra. Abençoe, Senhor, a cada um que está assistindo, Senhor, esta programação. Que cada um, Senhor, venha a ser iluminado por Ti e abençoado por Ti. Neste momento, Senhor, eu coloco nas Tuas mãos o irmão que irá passar a mensagem. Que ele venha a ser iluminado por Ti. E que cada um que irá ouvir esta mensagem, Senhor, venha estar de encontro com a sua necessidade. Abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo. Se eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Venha Jesus, ao meu coração, Jesus, vem hoje, vem pra ficar em meu coração, ó Cristo. Amém. Provai e vede. História de hoje: vaso quebrado. Genesi, Oi. tudo bem? Tudo. Tô meio chateado hoje. Nossa, mas o que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito chata na casa do cliente. Eu fui trocar um reparo de uma válvula e na hora de apertar, que eu coloquei essa chave aqui, ela ficou enroscada no parafuso. Eu bati ela aqui com a mão para segurar, caiu em cima do vaso. Aí quebrou o vaso. Falei para a cliente que eu ia repor o vaso, né? Ela achou que eu não ia conseguir achar da mesma cor e modelo, mas então, eu passei na loja e o custo desse vaso não é barato, vai ficar R$600. E eu não tenho esse recurso para comprar agora esse vaso, né? A gente vai ter que dar um jeito de parcelar no cartão, mas me deixou chateado, porque nunca aconteceu isso comigo, né? Nossa, logo esse mês nós estamos mais apurados, com tanta coisa para pagar, tanta prestação para pagar. O que nós vamos fazer? Vai ter que comprar, né? O que vai fazer? No livro de Romanos, no capítulo 8 e o versículo 28, diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E no versículo 35 diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, a fome, a nudez ou o perigo? Sabe, Genesi, nós não temos outro caminho a não ser a Deus. É Ele quem dirige a nossa vida. Nós não temos condições de comprar esse vaso nesse momento, mas nós temos sim de colocar na mão de Deus, porque é Ele quem vai resolver isso para nós. Amém? Amém. Vamos orar então? Vamos. Dona Vanessa, nós temos algo grave aqui. O cano que era para estar recebendo água aqui, ele não está aqui, ó. Pode ver, ele desceu para baixo e está um buraco escuro, não dá para ver nem onde ele está, ó. Quer dizer, a água está indo tudo fora, provavelmente tem um buraco aqui em volta. Nós vamos ter que quebrar esse piso aqui para ver o tamanho desse buraco aqui. A senhora autoriza a fazer isso aí? Então tá bom, por favor, faz o melhor que o senhor puder. Tudo bem. Dona Vanessa, estou entregando o trabalho hoje. Gostaria de saber da senhora se está do teu agrado, né? Fiz o melhor que eu pude. Seu Jair, tá uma maravilha. Parabéns, o trabalho ficou ótimo. Só que antes do senhor sair, eu queria falar com o senhor lá na mesa. Bem. Seu Jair, diz pra mim quanto que eu lhe devo.
Dona Vanessa, eu relacionei tudo aquilo que eu gastei de material. Ó, de terra foi 95 sacos de terra, ficou R$150. O cimento e o reparo da válvula, né, que eu troquei também, ficou R$35. Total deu R$238 de material. Mas o senhor não colocou o valor do vaso, colocou? Não coloquei porque o vaso foi minha culpa ter quebrado, então eu vou pagar. Seu Jair, eu faço questão de pagar o vaso. Porque se não fosse o incidente daquele dia, eu não saberia que existia uma cratera no meu banheiro. E eu tenho certeza que foi Deus que o enviou aqui para nos mostrar este problema. Eu faço questão de pagar o vaso para o senhor. Queridos irmãos, que experiência maravilhosa vimos através desta história. E agora, quero convidá-los para este momento especial de adoração por meio dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Como nós vimos aqui, né, no nosso Provai Vede, os nossos doadores podem estar fazendo, aqueles que já têm o aplicativo do 7Me, podem estar fazendo suas devoluções pelo aplicativo. E os que não fazem pelo aplicativo, esses 2 fins de semana nós não teremos a devolução do nosso dízimo pessoal. Então vocês aguardem que quando a igreja retornar, após esse período aí da fase vermelha, vocês poderão estar devolvendo os seus dízimos. Lembrando de que nós sabemos que Deus aceita tudo que é devolvido com amor e alegria. Então, que Deus nos abençoe. Feliz sábado aos irmãos, que Deus seja louvado. Eu quase não me lembro, foi há muito tempo atrás, quando eu conheci a Cristo, entreguei meu coração. Com Deus em minha vida, pensei achar só paz. Passei por duras provas, eu achei que era o fim. Milagres eu não via, nem sair da solução. Eu me lembro quantas vezes minha fé vacilou, mas o amor de Deus mostrou-me a certeza de vencer, que hoje sei que Cristo é o caminho que sempre seguirei. Escolho Jesus sem olhar para trás e tomo sua cruz e sua mão. Entrego meu ser e meu coração, o que mais posso oferecer, assim como a noite irá findar e um novo sol irá brilhar. Decidido hoje estou, escolha Jesus. Eu tenho confessar a maneira que vivi. Eu almejava ser perfeito pra vida eterna atingir, mas Cristo veio oferecer-me sua graça e seu perdão.
grande preço por minha eterna redenção. Só Jesus é a saída, Ele é luz na escuridão, Ele é o príncipe da glória, de infinita compaixão. Agora entenda a diferença de ver Cristo em meu viver. Só pela graça vem a vitória, confiando em seu poder. Escolha Jesus sem olhar para trás e toma sua cruz e sua mão. Entrego meu ser e meu coração, o que mais posso oferecer? Assim como a noite irá brindar e um novo sol irá brilhar. Decidida hoje estou, escolho Jesus. Hoje escolho Jesus, sempre escolho Jesus. Escolho Jesus sem olhar para trás e tomo sua cruz e sua mão. Entrego meu ser e meu coração, o que mais posso oferecer? Assim como a noite irá findar e um novo sol irá brilhar. Decidida hoje estou, escolha Jesus. Amém. Bom dia a todos, Deus seja louvado. A Camila cantou aqui, escolho Jesus, que todos nós possamos escolher Jesus sem olhar para trás. E no maravilhoso, Deus seja louvado. Muito bom nós estarmos nesta manhã de sábado, para a honra e glória de Deus, explanando aí a palavra de Deus, desde as primeiras horas com a Escola Sabatina. E nós estamos aqui nesse momento, o momento do culto divino, onde nós vamos mais uma vez meditar na palavra de Deus. Eu quero desejar a você um ano repleto de bênçãos, esse ano que entra, que você possa testemunhar das bênçãos de Deus como fez no ano de 2020, né? E está fazendo ainda, estamos no finalzinho deste ano, com todos os pesares, com todas as dificuldades, nós chegamos até aqui. Então louvado seja o nome de Jesus por isso, né? Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias. O texto para nós meditarmos está em São João capítulo 1. Nós vamos ler os primeiros 3 versos, não são os versos principais da nossa mensagem, mas é a introdução da mensagem para que nós possamos então mergulhar na palavra de Deus. João capítulo 1, a partir do verso 1, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
versículo 14, diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse texto bíblico é um dos textos mais fantásticos, na minha opinião, porque esse texto ele mostra que Jesus, antes de mais nada, ele é Deus. Jesus, ele estava com Deus, é Deus, e todas as coisas foram criadas por meio de Jesus. Nada do que foi feito se fez sem Jesus. E por isso que a Bíblia fala que ele é o verbo, ou a palavra. Por meio dele todas as coisas vieram à existência. Jesus, ele nada mais é do que Deus em essência. A divindade habita em Jesus. Jesus é Deus. O interessante desse texto é que, embora Jesus sendo Deus, o texto sagrado diz que ele se fez carne. Embora ele sendo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que há, ele se fez carne e habitou entre nós. É interessante essa didática de Deus, esse ensinamento de Deus sendo Deus, ele querer estar perto da sua criatura, dos seus filhos, das pessoas que ele amou, e amou tanto, amou de tal maneira, que se fez como um de nós. Ele se esvaziou de si mesmo e se tornou semelhante a mim e a você. Esse é o meu e o seu Jesus. É o Deus ao qual nós servimos, ao qual nós prestamos culto e ao qual nós adoramos. Tudo tem que ser para Ele, tudo deve ser voltado a Ele, porque Ele é Deus, Ele merece toda a honra, todo o louvor, toda a nossa adoração, porque Ele é o nosso Criador, Ele também é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador. Dada essa introdução, principiando aí que Jesus é a palavra, o próprio Deus em essência, eu gostaria de levar você a um texto de Lucas, é um texto bem conhecido, que você com certeza já estudou esse texto em várias outras ocasiões. Mais uma vez nós vamos estudá-lo para a glória de Jesus. Lucas capítulo 18. Trata-se da história do jovem rico. E é interessante nós aprendermos essa história, porque essa história se identifica muito com cada um de nós, quando nos denominamos adventistas do sétimo dia. Lembra-se que são os guardadores da lei, aqueles que guardam o sábado do quarto mandamento, aqueles que experimentam a experiência de viver os mandamentos de Deus. E quando me deparo com essa história aqui do jovem rico, eu me lembro que nos princípios, nos primórdios da igreja, assim, os adventistas, na verdade, eles aprenderam as guardas dos mandamentos dentro da história com uma jovem chamada Raquel Preston. Raquel Preston era uma batista do sétimo dia. Ela, convidada a participar de uma reunião com o povo do advento, aqueles que acreditavam na volta de Jesus, ouvindo ali o pastor José Bates pregando naquela manhã, ela, ao cumprimentar o pastor na saída do culto,
o pastor disse: você gostou do que ouviu? Ela falou: gostei, mas faltou uma coisa. Ele falou: que coisa foi essa que faltou? Ela falou: eu te falo se você fizer uma visita em minha casa. Foi assim que o pastor José Bates marcou com Raquel Preston uma visita naquela tarde em sua casa. E em sua casa, eles puderam conversar, orar, falar a respeito das Escrituras, e Raquel Preston então apresenta ao pastor José Bates a verdade a respeito do sábado, do quarto mandamento, até então desconhecida entre os adventistas. O pastor saiu dali maravilhado. Mais tarde ele fez uns panfletos parecido com esses folhetinhos que nós distribuímos em dias de trabalho missionário. E aquele folhetinho falava da verdade recebida a respeito da guarda do sábado, como um mandamento esquecido pelo povo de Deus. Então, quando se fala de mandamento, nós lembramos da história do povo adventista. E esse jovem rico aqui, ele se identifica muito conosco, porque houve um tempo em que a igreja entendia que guardar mandamento era um quesito para se salvar, que sem a guarda dos mandamentos não havia salvação. E esse jovem, ele pensava nesta linha de raciocínio. Ele também achava que ele deveria fazer alguma coisa para merecer a salvação. E nessa questão, ele então resolve fazer uma pergunta a Jesus. Lucas capítulo 18, versículo também 18, diz o seguinte: perguntou-lhe certo homem de posição: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Olha a pergunta do jovem: o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ora, confesso a vocês que eu particularmente quero herdar a vida eterna. Eu acredito que você que está me ouvindo também tem a pretensão de herdar a vida eterna. Afinal de contas, vida já é bom sendo vida. E vida fica melhor quando ela é eterna. Por mais ruim que seja a vida aqui nesse mundo de pecado, onde fomos assaltados pelo inimigo das almas e acabamos, por assim dizer, reféns do pecado, por pior que seja a vida, ela ainda é boa de ser vivida. E o que dirá se a vida ela se tornar eterna? E sabe, quando se fala de vida eterna, se fala de vida sem a presença do pecado. Ficou melhor ainda, não? Vida eterna sem a presença do pecado. E era disso que aquele jovem estava falando. Ele pergunta a Jesus: o que farei para herdar a vida eterna? Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Nós somos acostumados, desde a meninice, desde criança, a fazer para merecer. Nós somos acostumados assim. Por exemplo, o pai chega para a criança, ou a mãe chega para a criança e diz: olha, se você tirar boas notas no fim do ano, no Natal, eu vou te dar aquele videogame que você quer. E aí, o garoto vai lá e faz de tudo, se esforça, estuda
para tirar boas notas, para merecer o presente, que é o videogame. Algo que ele conquistou pelos seus méritos, pelo seu esforço. Outro exemplo, nós costumamos dizer o seguinte: olha, a criança quer ganhar aquela bicicleta, né? Famosa bicicleta. E aí o pai diz, ou a mãe, né? Olha, filho, você vai ganhar a bicicleta se neste ano você me ajudar nos deveres de casa. Se você for mais obediente à mamãe, se for mais obediente ao papai, eu vou te dar a bicicleta. Então nós estamos acostumados a fazer para merecer. E talvez esse costume tenha dificultado nós a entendermos que com Deus é diferente. Que com Deus não funciona dessa forma. Eu não preciso fazer para merecer. Aliás, a palavra de Deus já diz que eu não mereço nada. Tudo que Deus me dá, tudo que vem de Deus, vem porque Ele é gracioso, porque Ele é misericordioso, porque Ele é bom, porque Ele é Deus. Mas não vem porque eu ou você merecemos. Nós não merecemos. Não há méritos em nós. No que diz respeito à natureza, nós temos uma natureza contrária à natureza divina. A natureza divina é uma natureza santa, sem pecado. A nossa natureza é uma natureza pecaminosa. Então, é o extremo da natureza divina. É diferente. Nós fazemos bem, e muito bem é pecar. Pecar, nós pecamos sem esforço. E a natureza divina não tem pecado. Então nada de bom que eu faça me fará herdar a vida eterna. Mas o jovem aborda Jesus. E Jesus, embora se fazendo semelhante ao homem, ele é quem? Ele é Deus na sua essência. Jesus é Deus. O jovem aborda aquele que se parece com ele na figura humana, mas que em essência é Deus. Então ele estava falando com a pessoa certa. Se tinha alguém que podia lhe dar a receita para a vida eterna, esse alguém era Jesus. E ele estava ali, diante daquele jovem. Ele precisava fazer a pergunta. E ele fez a pergunta: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Bem, herança é algo que você não precisa fazer nada para ganhar, não é verdade? Aquilo que você herda é algo que não veio do seu esforço, não veio dos seus méritos. Alguém trabalhou e conquistou para que você depois herdasse. Não é assim? Pois bem, embora seja assim, o jovem perguntou: o que farei para herdar a vida eterna? Em outras palavras, ele queria saber o que fazer para estar salvo. E Jesus então responde, a partir do versículo 19: respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Disse ele:
todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Olha só, Jesus fala para aquele jovem: primeiro, por que você me chama de bom? Bom só é um, e é Deus. Mas conhece os mandamentos, e parece que a voz de Jesus ecoa para os adventistas, né? Conheces os mandamentos? O jovem esperou e Jesus começou a citar ali os mandamentos. Se Jesus perguntasse para você: conhece os mandamentos? Você citaria também os mandamentos? O jovem disse que ele conhecia os mandamentos desde a sua meninice. E nós conhecemos os mandamentos desde que conhecemos a palavra de Deus, né? Como adventistas do sétimo dia. Nós também conhecemos os mandamentos. E conhecer os mandamentos é uma coisa boa, porque Jesus perguntou para ele: você conhece os mandamentos? E ele disse que conhecia, mas parece que conhecer os mandamentos não era o suficiente para herdar a vida eterna. E no versículo 22, Jesus diz o seguinte: quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa, vende tudo o que tens, reparte-o com os pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Você entendeu que Jesus disse àquele jovem, né? Ainda te falta uma coisa, né? Ainda te falta uma coisa. Se você conhece os mandamentos desde a sua meninice, ainda te falta uma coisa. Vai, vendes tudo que tens. Ele era um jovem rico, ele tinha muitas propriedades, uma pessoa bem destacada na sociedade. Tinha uma vida regalada, porque ele era um homem que tinha muitos bens. Jesus diz: vai, vendes tudo que tens, dê aos pobres, vem e segue-me. A pergunta do jovem era: o que farei para herdar a vida eterna? O que nós temos feito para herdar a vida eterna? Em que direção nós temos ido para herdar a vida eterna? O jovem, ele começou na direção certa, ele foi até Jesus. Mas Jesus dá uma resposta a esse jovem que o entristece. Sabe, quando nós somos confrontados a deixar aquilo que mais amamos, nós com certeza nos entristecemos, porque é da natureza humana, né? Quando nós nos apegamos a alguma coisa, nós valorizamos aquela coisa. E tudo que nós damos valor, e não estou dizendo aqui que é errado dar valor às coisas que temos, mas o problema é dar valor às coisas que temos mais do que a palavra de Deus e do que o próprio Deus. Porque aí o que temos se torna um ídolo. E aí o que deveria ser bênção se torna um problema. É a questão do jovem, né? Quando
começa a amar mais os amigos do que a família, né? Do que a mãe, do que o pai. Ele prefere ouvir os conselhos dos amigos e andar nos caminhos dos amigos do que ouvir os conselhos do pai e da mãe, porque conselho de pai e mãe já se tornou brega para ele, né? Já se tornou ultrapassado. Então ele prefere seguir aquilo que ele julga certo do que a orientação dos pais. E é isso que acontece conosco muitas vezes. Deus nos dá conselhos e às vezes nós pensamos, ou pelo menos nos comportamos, como que os conselhos de Deus fossem ultrapassados para nós. E aí aquilo que nós amamos ou que damos prioridade se torna um ídolo. E as riquezas daquele jovem havia se tornado para ele um ídolo. Ele amava mais as suas riquezas do que a Deus. E aí nós temos que tomar um cuidado, porque pode ser que eu não seja rico, mas com certeza tem alguma coisa que eu amo. E essa coisa que eu amo, ela não pode ocupar o lugar de Deus. Porque se ela ocupar o lugar de Deus, Deus vai fazer como fez com o jovem rico, para que você possa salvar, para que eu possa salvar. Deus vai pedir que você abandone o objeto do seu amor. Foi assim com Abraão. Abraão, ele amou tanto o seu filho Isaque, tanto, que Deus precisou fazer uma prova com ele, para saber se Abraão amava mais o filho do que a Deus. Embora Abraão, como eu e você, tivesse uma natureza pecaminosa, uma natureza contrária a Deus, ele lutou com a sua natureza, ele brigou com todas as forças com sua natureza, para fazer o que Deus lhe havia pedido. E ele provou que, embora ele amasse o seu filho mais do que tudo, não o amava mais do que a Deus. E o que é que nós temos amado mais do que a Deus? Eu espero que nada. Mas a nossa natureza pecaminosa, ela nos confunde, ela nos engana. Diz a Bíblia que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós, com a nossa natureza pecaminosa, acabamos armando verdadeiras armadilhas para nós. A história do jovem continua, versículo 23, diz: mas ouvindo ele isto, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. Vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Deveras é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Versículo 26. Os que ouviram isto disseram: logo, quem poderá salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Glória a Deus por isso, né? Se é impossível para mim e para você salvar, para Deus não é impossível salvar-nos. Disse Pedro, versículo 28, nós deixamos tudo e te seguimos. Disse-lhes ele: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não receba muito mais, no versículo 30, neste mundo
e no mundo vindouro a vida eterna. Qual é a essência disto que nós estamos aqui estudando? Queridos, guardar mandamentos é bom, mas tem o seu lugar. E acredite, não é para salvar-se. Guardar mandamentos é bom, é preciso. Já diz o texto de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, que é dever de todo homem guardar os mandamentos de Deus. Mas não diz lá que é para salvar-se. Sabe, talvez o maior erro que o ser humano religioso ele pode cometer é ele achar que de alguma forma ele pode obedecer a Deus para ser salvo. Fazer alguma coisa que Deus olhe lá de cima e diga: ah, esse aí está indo na direção certa. Ele está fazendo o que deve ser feito. Ele merece estar no reino de Deus. Isso nunca vai acontecer. Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela já revela na história do jovem rico aqui, que é impossível nós nos salvarmos. É impossível. Ninguém aqui vai se salvar por seus méritos, porque se esforçou, porque guardou bem o sábado, porque guardou todos os demais mandamentos. Como eu disse, o mandamento tem o seu lugar, ele deve ser guardado, mas não para me dar ponto positivo diante de Deus. A igreja adventista demorou uns bons anos para entender isso. Os nossos pioneiros demoraram bons anos para entender isso. Mas louvado seja Deus porque entenderam. Eles buscavam obedecer para merecer. Mas sabe, Jesus, ele disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. A salvação, ela advém daquele que pode fazer os impossíveis. E é impossível você e eu salvarmos. E por ser impossível nós nos salvarmos, Jesus morreu na cruz para que tornasse isso possível. Se não fosse o sacrifício de Cristo, nem o mandamento, nem todos os mandamentos juntos te fariam merecer a vida eterna. Mas o sacrifício de Cristo, a morte de Jesus na cruz, a sua ressurreição, foi o que era impossível a mim e a você fazer. Ele trocou a sua justiça pela minha injustiça. E nós não temos justiça própria. A Bíblia diz que nossa justiça é trapo de imundícia. E sabe, eu gosto de lembrar o que é trapo de imundícia, porque isso me ajuda a ver o que é minha justiça. Lá no deserto, quando o povo de Israel andava, saiu do Egito, não existia o que nós conhecemos hoje como absolvente ou mods. As mulheres, para no tempo da sua menstruação, se guardarem do sangue, elas colocavam um trapo entre as pernas. Aquele trapo, ele absolvia o sangue. E quando ele estava já
bem ensopado, bem tomado, elas pegavam aquele trapo e jogavam fora. Isso é o que Deus chama de trapo de imundícia. E Ele compara esse trapo de imundícia, que é um trapo de sangue podre, Ele compara com a minha e a sua justiça. Ou seja, nós não temos nenhuma. Mas graças à justiça de Jesus, Ele veio para nos salvar. Ele andou aqui nessa terra para tornar possível a nós o que era impossível, a nossa salvação. A história termina do jovem rico contada pelo historiador do primeiro século, Cláudio Josefo, que na destruição de Jerusalém, aquele jovem perdeu toda a sua riqueza. E ele foi um dos que morreram lá, sem dinheiro, sem companhia e sem esperança. Nada, queridos, vale mais do que Jesus. Não pode, não deve. Nada pode valer mais do que Jesus para mim e para você. Que nós possamos fazer de Jesus o nosso Senhor, fazer de Jesus o nosso Salvador, fazer dele o nosso Deus, porque Ele é Deus. Para que nós possamos viver como Jesus viveu, andar como Jesus andou, orar como Jesus orava e amar as pessoas como Jesus amou. Quando eu guardo os mandamentos, eu guardo porque Jesus disse que isso demonstra o tamanho do meu amor por Ele. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Deus é tão bom, Ele é tão misericordioso, Ele é tão tudo, que nos dá mandamentos maravilhosos, que nos protegem, que nos educam. Embora não possam nos salvar, eles provam o quanto nós amamos a Jesus. Que Deus possa abençoar a mim e a você. Que nós possamos guardar os mandamentos, colocando Ele no lugar certo nas nossas vidas. E que possamos fazer de Jesus o primeiro e o único no nosso coração, nas nossas vidas. Para que Ele, que é Deus, possa fazer o impossível em nós, que somos seres humanos caídos com a natureza pecaminosa, mas que podemos ser salvos sim, pelos méritos e pelo sacrifício de Jesus. Que Deus nos abençoe para isso. Um bom dia para você, forte abraço, que Jesus possa te abençoar.